Isso dá a dizer que o pastor vai falar bastante. Ó, só vi um só? Ó, glória a Deus. Que bom que vocês foram muito sinceros. Glória a Deus. Se você puder, abra a palavra do nosso eterno e bondoso Deus, no livro do Gênesis, capítulo 32. 32. Gênesis 32. Quem achou aí Gênesis 32? Amém? Verso 22. Irmão, se você não tem Bíblia, eu vou te orientar, tá bom? Compre uma. Se você quiser, a Elizabeth tem aqui, ó, tá? Num preço bem acessível, porque graças a Deus, a nova tradução na linguagem internacional, versão internacional, a Bacon, a mãe da Elizabeth, foi uma das tradutoras. Ela falava só hebraico e traduzia, então era pouca coisa. Então toda vez, eu lembro que eu vim ministrar aqui, algumas vezes, quando eu vi Elizabeth sentada ali, eu ficava com medo. Por isso que eu nunca pregava no Antigo Testamento. Não sou bobo. Pregava no Novo Testamento, porque eu tinha certeza que eu não ia errar tanto. Porque uma pessoa sentada, tradutora do grego, do hebraico, irmãos, é diferente da nossa transliteração, da nossa tradução aqui. Mas vamos lá. Então, compre a palavra do Senhor Deus, porque ela é a bússola que vai guiar a sua vida. Então, não confie só no celular, que às vezes ele falha, descarrega a bateria. Então, compre. Nós vamos ter a lojinha aqui, você vai também poder adquirir, tanto física quanto virtual. Gênesis 32, verso 22. Encontros sobrenaturais com Deus, lutando por uma bênção. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar que passaria do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó respondeu a ele. Ele disse ao homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso,
Até o dia de hoje, os israelitas não comem do músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém, irmãos? O quanto você está disposto a lutar por uma bênção? O que você faria para ser abençoado? O que você está disposto a alcançar uma bênção em Deus? Quem quer bênção aí no nome de Jesus? Glória a Deus, né? Todo mundo. Todo mundo. Agora, para alcançar esta bênção, você precisa fazer alguma coisa. O quanto você está disposto a fazer e o que você está disposto a fazer para alcançar. Pastor, é possível alcançar a bênção não fazendo nada? Eu tenho minhas dúvidas. É possível alcançar a presença de Deus, ser íntimo de Deus sem fazer nada? Não. É possível ser rico sem fazer nada? Aí passa a ser relativo nesse país, então. Mas da maneira correta, trabalhando dignamente, 10 horas por dia, 12, 15, 16, escravo. E trabalhando, e no final você vai ver que você vai se tornar uma pessoa rica. Se o seu canal bombar nas redes sociais, quem sabe? Trabalhando? Claro que pode. Jacó é um exemplo disso. Irmão Jacó, filho de Isaac e Rebeca, neto de Abraão e Sara. Uma figura importante dos patriarcas do texto sagrado. Jacó já no ventre com seu irmão Esaú, já brigavam. Nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Um dos temas, um dos assuntos mais polêmicos de Jacó é quando ele rouba o direito de primogenitura do seu irmão. Quando ele finge ser quem ele não é. Porque vocês sabem, então eu preciso contextualizar e lembrá-los, que Jacó era o filho da tenda. O famoso filho da mamãe. Era aquele que ficava na tenda, pele branquinha, protegido pela mamãe. A mãe, tadinho de Jacó. Isso não está na Bíblia, é o meu contexto, mas está também. Esaú era bruto. Esaú saía para caçar. Todo peludo, fedia a homem do mato. Bem diferente. Um filho da tenda, filho da mamãe. O outro saía para a caça, filho do papai. Esaú, como o filho mais velho, tinha o direito à bênção do pai. Jacó ouve então o conselho da mãe. Olha lá, mãe, conselho que você vai dar para o seu filho. Hein? Porque mãe é super protetora. Cuidado, quando o pai diz não, ele põe limites. E mãe vai querer proteger. E o excesso de proteção traz consequências danosas. A mãe de Jacó protegeu: meu filho, vai lá. Mas mãe, é do meu irmão Esaú. Não, mas vai lá, finge ser ele. Suja, põe um falso pelo. Teu pai está velho. Olha que conselho. Estranho, né, irmão? Mas foi isso. Finge ser quem você não é, finge ser seu irmão, e aí você consegue a bênção. Se você olhar a partir do capítulo 25 ao capítulo 30, toda essa narrativa, Jacó faz isso, coloca um pelo falso, finge estar com o cheiro do irmão, chega perto do pai, e o pai não consegue enxergar, porque já está idoso.
quem é você, meu filho? Olha a pergunta, quem é você? Esaú, papai. Mas sua voz está diferente. Mas é Esaú, papai. Lhe trouxe uma comida. O pai, então, faz isso e abençoa Jacó, pensando ser Esaú. Vocês ouviram a pergunta que o pai dele fez? Quem é você, meu filho? Esaú, papai. Irmão, no nome de Jesus, se você de fato está lutando para alcançar algo de Deus, não finja ser quem você não é, porque Deus sabe quem você é. Você pode até fingir, e eu também, para as pessoas, para o cônjuge, para os amigos, mas para Deus, Ele sabe quem somos. Na verdade, Ele sabe perfeitamente quem somos. Essa história, os irmãos já sabem que ele foi abençoado. O irmão não recebeu a bênção que lhe era de direito. E as consequências danosas aí. Brigas, até hoje se perpetua isso de alguma forma. Bom, irmãos, esta série sobre os encontros sobrenaturais, este foi um encontro sobrenatural. Depois de toda essa narrativa, Jacó está indo se encontrar com quem? Com Esaú. Jacó próspero, rico, poderoso. Esaú rico, poderoso, porque no ventre de Rebeca tinham duas nações. A palavra já nos dizia isso. Não são apenas dois filhos, mas duas nações, e assim se cumpriu. Quando Jacó está indo para o encontro com seu irmão, ele percebe que precisava acertar algumas coisas com Deus, antes de acertar aqui. Portanto, se você quer alcançar algo de Deus, antes de acertar lá, acerta cá. Porque o seu primeiro e principal relacionamento não é sobre os outros e com os outros. Primeiro é com Deus. E ele encontrou quem? Um vale. O vale de Jaboque. Bom, irmãos, eu quero pensar com vocês algumas coisas desse texto, que tem várias, mas que acabou chamando a minha atenção para alcançar as bênçãos de Deus de forma sobrenatural. Solidão ou solitude, se assim você quiser escolher solitude como melhor. Jacó ficou só. Vejam que você pode observar no verso 22, que naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas servas, todos os seus 11 filhos, toda a sua família, tudo que ele possuía. Mas quando ele foi passar no vale, que ele ficou ali, ele ficou só. Há situações em nossas vidas que precisamos atravessar o vale só ou na solitude, que são coisas distintas. A solidão é algo vazio, sem a ausência, sem a presença de pessoas. A solitude, eu busco em mim mesmo a certeza de quem sou. Então Jacó estava só, buscando a sua nova identidade, porque havia perdido. E ele ficou só. Se você quer alcançar as bênçãos em Deus, é preciso lutar. E toda luta, às vezes, algumas dessas lutas, requer um momento de solitude, de isolamento, de olhar para dentro de si e perceber quem eu sou e o que eu fiz e o que eu tenho feito. O texto é claro em dizer que ele ficou só, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Irmãos, uma luta pode durar, uma guerra pode durar 4 anos, 10 anos, 15 anos. Mas um dia de luta com Deus, você pode sair mancando da coxa.
ou então cego como Paulo. Mas é melhor passar um dia lutando com Deus do que a vida inteira no inferno com o diabo. Solitude. Jacó ficou só. Ficou só porque agora ele não queria ouvir mais conselhos de mãe, de pai, de amigos. Ele queria ouvir um conselho do sagrado. Ele queria ouvir agora Deus, coisa que ele não fez outrora. Agora ele quer ouvir Deus falar com ele, que ele precisava acertar a vida com o irmão dele. Irmãos, antes de buscar conselho com conselheiros que não sabem dar conselho para ninguém, busque conselho para o melhor conselheiro, Deus forte, conselheiro, Pai eterno, Príncipe da paz, Jesus. Porque às vezes nós escutamos mais as pessoas do que aquele que conhece mais as pessoas. Nós escutamos os amigos do que Deus que se fez amigos. Nós escutamos as pessoas que são os nossos colegas de trabalho, colegas de relacionamentos, e deixamos de buscar a Deus a sós. Para alcançar as bênçãos no sobrenatural de Deus, é preciso um momento a sós com Ele. Jesus, antes de enfrentar a cruz, Ele enfrentou o jardim. E no jardim, Lucas diz que ele transpirava, o seu suor parecia sangue. Ele ficou a sós. Antes de escolher os discípulos, Jesus sobe ao monte, começa a orar e passa uma noite em oração a sós com Deus. Depois ele desce e escolhe os discípulos. Ou seja, antes de tomar uma decisão, tenha momentos a sós com Deus. Porque depois nós tomamos as nossas decisões e fazemos as nossas escolhas, e depois nós consultamos a Deus. Mas pastor, e se ele não me falar nada? Ele sempre fala. Ele sempre fala. Ele sempre fala com você, com todo mundo. Eu não sou privilegiado, não. Talvez eu seja que nem Paulo, pior deles. Eu sei que ele fala com todo mundo. Porque o nosso Deus não é como o Salmo 115, que tem olhos, mas não vê. Não, o nosso Deus ouve, Ele fala, Ele se move, Ele existe, Ele está aqui agora, Ele está falando com você, Ele está vivo, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Ele fala. E Ele está falando com você, está falando aqui, falando da sua casa, falando da palavra, falando por meio de outro pregador, mas Ele fala. É verdade que vai chegar um tempo de total silêncio, como já houve os 400 anos de silêncio de Deus. Mas é preciso ouvir ao Senhor Deus, ver a nossa verdadeira face sem as máscaras que usamos diante dos outros. Segundo, versículo 27. Então o homem lhe perguntou: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Irmãos, vocês lembram da narrativa que eu fiz na introdução? Quando Jacó fingiu ser Esaú, e o pai fez, qual foi a pergunta? Quem é você, meu filho? E ele disse: sou Esaú. Você já entendeu, né? Agora Deus, o anjo, enfim, pergunta: quem é você? Quem é você que está lutando comigo aqui agora? Agora não tem mais como ele fingir ser quem ele não é. Não tem como agora ele botar um pelo onde... Não tem, porque agora é
tete a tete com Deus, falando com o próprio sagrado, falando com Ele. Então, Deus que já sabia de antemão o que Ele havia feito no passado, não que Deus está jogando na cara o passado, mas Deus está trazendo Jacó para uma nova realidade, para viver uma nova realidade. E as bênçãos de Deus, é preciso arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, não tem como ter relacionamento com Deus. Qual é o teu nome? Ele poderia dizer, eu sou Não. Jacó. Deus estava perguntando nessa noite, qual é o teu nome? Jacó precisava consertar a sua identidade que havia sido distorcida nele mesmo. Irmãos, quando nós vivemos o que não somos, nós perdemos a nossa identidade. Quando nós fingimos ser quem não somos, nós perdemos a nossa identidade. Quando nós roubamos a identidade de outro para ser aquilo que não deveríamos ser, nós nos perdemos. Tem gente tentando ser o príncipe não sei das quantas lá. Tem gente tentando ser a modelo X porque ela é assim. Não vai ser. Seja realista, a sua genética não te foi favorável àquela realidade lá. Somos o que somos. Quando eu me reconheço como alguém, como gente, persona, eu sou preto, narizinho bem bonitinho, testinha, eu sou quem eu sou. Esse sou eu. Eu não preciso fingir ser quem eu não sou. Eu já falei aqui uma vez que teve uma escola, que para entrar nessa escola, uma escola privada, não, brincadeira, eu tinha que cortar meu cabelo. E na época meu cabelo era black, assim, bem. Minha esposa falou assim, corta. Aí eu cortei, claro. Né? Todo homem sábio ouve a esposa. Às vezes. Precisa ouvir. Tá? Ela tá ali, tá ouvindo ali. Aí a pessoa falou assim, um amigo, falou assim, Antônio, assim, vou ser sincero com você, para você entrar, você precisa cortar o seu cabelo. Eu falei, eu vou ficar desempregado, porque eu não vou cortar o meu cabelo, até que minha esposa mande. E eu não cortei. E também não fui trabalhar, né? Claro. Porque no primeiro dia, manda eu cortar o cabelo. Depois vou fazer o quê? Tirar minha pele? Meu nariz? Minha barba? Eu sou. Você é. É isso. Quem é você? Não negocie a sua identidade. Mas quando a gente finge ser quem não somos, e aí a gente começa a ser manipulado pelas pessoas, conduzido pelo meio, pelo sistema, pelas pessoas, e vou fazendo, vou agradando, até quando desagrada, e aí eu entro em crise, porque eu não sei quem eu sou, porque eu já me perdi no meio de todo mundo, querendo agradar todo mundo. Irmãos, quem é você na fila do pão? Jesus perfeito, lindo, maravilhoso, agradava a todo mundo, pregava um sermão maravilhoso, né? É ruim. Cada sermão duro que Jesus pregou. Mas também ele amava as pessoas, acolhiam as pessoas, curavam as pessoas, ressuscitavam as pessoas. E ainda assim, ele foi odiado. Imagine eu e você, querido. Quem é você? Quem sou eu? Então não viva para agradar os outros. Viva para agradar a Deus. E só a Ele, e isso já é suficiente. E ao seu marido, e à sua esposa. Senão dá ruim. Irmão, Jacó era conhecido como enganador. Deus não só queria saber a identidade de Jacó.
mas queria mudar e transformar a sua realidade de identidade. Quando eu ouço assim, as pessoas, né? Eu sou desse jeito como eu sou. Se converteu já há anos, tal, mas eu sou desse jeito, do mesmo jeito de 15 anos atrás, antes de ser cristão. Está errado, irmãos. Quando eu sou dominado pelo fruto do Espírito, eu preciso mudar. Eu tenho uma nova identidade, já não vivo mais eu. Quem vive é Cristo em mim. Portanto, se Cristo vive em mim, eu não sou desse jeito. É Cristo que me faz um novo jeito de ser. Meu jeito de falar, abraianado, tudo muda. Jacó, disse Deus, agora você já não vai se chamar mais Jacó. Agora você falou a verdade. Agora eu vou mudar o seu nome. Deus deseja, ainda nessa noite, mudar o seu nome. Mudar a sua história. Te dar uma nova identidade nele. Paulo chega a dizer, quem mentia não deve mentir mais. Quem roubava não deve roubar mais. Eu não posso estar em Deus e ver uma vida dupla. A minha identidade é em Cristo Jesus. Só isso, e isso é suficiente. Terceiro, transformação. Para você alcançar as bênçãos no sobrenatural de Deus, é preciso transformação. Deus disse, então o homem disse, o teu nome não será mais Jacó, enganador, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceu ou venceu. Agora, de enganador para Israel, aquele que luta com Deus. Que transformação. De um homem que enganava seu próprio irmão, um homem que tentou tirar vantagem de uma realidade que não era possível para ele. Agora Deus muda e transforma o seu nome, irmãos, porque o nome é a construção da identidade. Para o povo hebreu, judeu, o nome é extremamente significativo. Hoje as pessoas fazem firulas com os nomes, né? É cada coisa que eu não vou nem... Baixei uns nomes, está gravando, né? Tá, né? Não vou falar não. Como professor, você quando pega a chamada assim, fala assim, Jesus, é impronunciável esse negócio. Eu olho assim, meu Deus, nome simples como Maria, mas que tem tanta coisa, 2N, Y, eu falo, meu Deus, era só Maria. Perde o significado, perde a essência, e aqui, é justamente aqui que tudo muda. Jacó, seu enganador, agora você vai ser Israel, luta com Deus e não contra Deus, é com Ele, ao lado dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Irmãos, transformação é de dentro para fora, é no caráter, é na integridade, é no nome. Conversando com uma pessoa aí bem importante. Irmãos, o que tem de gente, cristãos, com o nome sujo, Jeová Nissi, girei todos os nomes de Deus. SPC, Serasa e, enfim, só não deve para o pastor, graças a Deus, senão ia denunciar aqui em cima. Brincadeira. O nome, o bom nome é a essência de uma pessoa transformada. O nome. Toda pessoa transformada, sem dúvida alguma, ela vai experimentar o sobrenatural de Deus. Toda pessoa que luta com Deus e não contra ela, até porque vai ser uma luta, é certo que iremos perder. Deus nessa noite está dizendo assim, olha, eu não quero só transformar o teu nome,
Mudar o nome, porque mudar o nome hoje é muito fácil. Você constrói um processo e diz que você é. Enfim, né, irmãos? Senão isso vai dar ruim para mim. E é isso, você muda. Mas quem você é, está lá. A sua genética está lá. Você pode botar o nome que quiser, mas o seu caráter, se não for transformado, se não for mudado, vai ser a mesma pessoa. Deus está dizendo assim, olha, hoje, Jacó, eu te trouxe para esse vale, para este lugar, para transformar a sua história, para transformar o seu nome. Irmãos, no nome de Jesus, toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela precisa sair dali transformada. É impossível estar numa reunião como essa, há 1 hora, e depois sair daqui a mesma pessoa, porque esse ambiente não é natural, ele é sobrenatural, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Não pode ser natural, não naturalize aquilo que é sobrenatural. Aquele encontro com Jacó, com Deus, não foi natural, foi sobrenatural. Tanto que ele confessa quem ele é. Ele sai dali transformado, muda o nome dele. E Jacó, ele chega a botar o nome do lugar. Ele mudou o nome e colocou o nome, versículo 30. Jacó chamou aquele lugar Peniel. 4º e último lugar, o encontro. Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Um homem que tinha o nome de manipulador, de enganador, agora encontro com Deus. E ele tem a coragem de colocar o nome de um lugar, Peniel. Vi Deus face a face. Tive um encontro com Deus. Tive um encontro com o Senhor. A pergunta, irmãos, que eu fiz nesse texto foi: Jacó antes não tinha tido um encontro com Deus? Se Deus falava com ele, todas as suas conquistas, tudo que ele possuía, era Deus que foi falando com ele, mas agora ele diz assim: vi Deus face a face. Peniel. Será que você tem um lugar que você possa chamar Peniel? Será que você tem uma casa, um quarto, um lugar que você possa dizer assim, Peniel? Vi Deus. Falei com Ele. Lutei com Ele. Saí mancando, é verdade. Mas Ele falou comigo, Ele mudou a minha vida, Ele mudou meu caráter, Ele mudou a minha integridade. E eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu tive um encontro com Ele, um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. Peniel. Você tem um lugar chamado Peniel? Ou seja, você já teve um encontro com Deus? Ah, pastor, eu já levantei a minha mão um dia. Eu já fui à frente no altar. Ah, pastor, eu já fui batizado no Espírito Santo. Ah, pastor, eu já toquei, eu toco, eu canto, eu prego, enfim. Jacó tinha tudo isso. Agora que ele disse assim, vi Deus face a face. Ou seja, depois que ele me transformou, eu permiti ser verdadeiro diante dele, agora eu vi Deus. Lembra de Jó? Conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu sei quem Ele é. Irmãos, amigos, presta atenção no que eu vou te falar para concluir. É impossível ter um encontro verdadeiro com Deus sem em algum momento da sua vida passar pela dor. Se você quer isso, eu vou te dizer e ser sincero, é impossível. Vida com Deus é uma vida de transformação,
de amor, de graça, de paz, mas dor. Porque eu preciso renunciar àquilo que mais me traz ou traz prazer. Isso traz dor. Dor. Jesus é o exemplo perfeito. Ele veio cumprir a vontade do Pai, mas passou por dores. Paulo foi chamado, Jesus mesmo diz assim, agora ele vai saber o que é sofrer por minha causa. Eu quero um evangelho, pastor, só de coach. Irmãos, eu sinto muito. Somos mais que vencedores, é verdade, em Cristo Jesus. Mas todo vencedor passa por uma guerra. Às vezes queremos vencer, mas não queremos a guerra. Eu perguntei e comecei essa reflexão perguntando assim, o que você está disposto a fazer para ser abençoado? O que você está disposto a fazer para alcançar as bênçãos de Deus? Acho que não está passando isso não, hein? O que você está disposto a fazer para alcançar as bênçãos de Deus? Sim, porque para alcançar as coisas pessoais, nós fazemos de tudo. De tudo. Você vai ganhar 10 mil reais. Pode ser até menos, bem menos. Você acorda 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, você sai, vai a pé, vai de bicicleta. Enfim, você, é claro, né, ganhar o pão. Mas dentro do reino de Deus, o que você está disposto a fazer? Pastor, mas ele já fez tudo, pastor. Ele já morreu, ele já fez tudo. É verdade. Mas ele disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Será que você e eu estamos dispostos a negar-nos a nós mesmos? Eu perguntei no início, quem quer ser abençoado? E todos nós desejamos ser. Agora seja real com você mesmo. O que você está fazendo para alcançar o sobrenatural das bênçãos de Deus? Jacó, irmãos, disse assim, eu não saio daqui até o Senhor me abençoar. Foi ousado, é verdade. Que Deus poderia machucar não só uma coxa, mas as duas. Ele sai dali manco das duas. Mas ele disse, só saio daqui depois que o Senhor me abençoar. Irmão, quem de nós teria coragem de falar isso com Deus? Só saio daqui depois que o Senhor me abençoar. Quem de nós estamos dispostos a sair mancando, mas ao final dizer assim, glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos murmuradores, irmãos. Nós murmuramos porque está com trânsito. Nós murmuramos porque está chovendo, porque está fazendo sol. Nós murmuramos porque a cidade está cheia. Nós murmuramos porque a cidade está vazia. Nós murmuramos porque a cidade está com turista. Nós murmuramos porque a cidade está sem turista. Nós murmuramos porque não está vendendo nada. Nós murmuramos porque está vendendo muito. Imagine lutar com Deus aí mancando, dar glória a Deus. O quanto você está disposto a sair mancando, glorificando a Deus, dando glória a Ele. Sim, porque quando eu falo assim, quer ser abençoado por Deus, o que a gente pensa? Prosperidade de coisas. Jacó não recebeu coisa nenhuma, porque ele tinha bastante coisa. O que Jacó recebeu ali foi mudança do nome, mudança do caráter e uma perna machucada. Essa foi a bênção dele. Você quer? Quem quer essa bênção? Quando ele encontrou com o irmão dele, ele estava completamente transformado. Ele estava disposto a dar muita coisa para o irmão. O irmão disse, não quero nada, já tenho o suficiente. E esse foi um encontro de graça. Esse foi um encontro sobrenatural de perdão.
Deus está te convidando nessa noite a entrar no Vale do Jaboque. Deus está te convidando a vir para o Vale do Jaboque. Quem quer vir? Você já sabe o que vai acontecer no Vale do Jaboque. Você vai sair mancando, mas abençoado. Ah, pastor, mas eu estou bem como eu estou. Vou entrar nesse vale nada? Será que você